É isso, agora nós estamos recebendo aqui no estúdio da bancada Piauí, Tiago Vasconcelos, que é o novo coordenador estadual de combate às drogas e fomento ao lazer. Boa tarde, coordenador. Bem-vindo à bancada Piauí. Obrigado, Saúl. Boa tarde para você, boa tarde para o Pedro, boa tarde para o Wesley. Boa tarde. Boa tarde para quem está nos assistindo em casa e assistindo o Bancada Piauí. O senhor já é bem conhecido, né, pela população, ex-vereador, assumiu recentemente a superintendência do INCRA aqui no Piauí e agora está com essa demanda, né, de uma pasta que é muito complexa, acredito, e já chega também com, digamos, uma equipe, o carro já andando, né, a equipe de Rafael Fonteles, toda muito estabelecida, e o senhor chega ali na coordenadoria, acredito que houve um momento de transição. Eu quero saber do senhor qual é o primeiro passo, a primeira atitude que o senhor está tomando à frente dessa coordenadoria. Bom, só informando a quem está nos assistindo, né, que o governador ele criou a pasta, que antes havia a Sem Drogas, né, que era a coordenadoria de enfrentamento, e houve uma coordenadoria de desenvolvimento social e lazer. Então, a Sendefol é, na verdade, a junção das duas coisas, né, o enfrentamento às drogas e o fomento ao lazer. Bom, eu participei ativamente desse processo de transição, já havia um diálogo com o governador para nós assumirmos essa pasta ainda em novembro do ano passado. Mas como eu sou servidor efetivo da Caixa Econômica Federal, tem todo um processo de liberação. Então, na verdade, de todo modo, a gente vem acompanhando o que foi feito durante esse período de 2 meses, só para informar vocês. E o nosso principal desafio, tanto na parte social como na parte de lazer, é fazer com que a população receba o melhor serviço da coordenadoria. Eu creio que o ponto mais sensível é essa questão do enfrentamento às drogas. O governador ele quer que a coordenadoria funcione como um braço da Secretaria de Segurança, auxiliando num problema que a gente tem vivenciado diariamente, né? A gente sabe da crescente violência que há no Estado, e os dados informam que 90% dessa violência é provocada por conta do consumo, tráfico. Então, tem a ver com essa questão das drogas. Bom, a coordenadoria só de enfrentamento às drogas, ela trabalhava muito essa questão do acolhimento e a recuperação do dependente químico. E nós vamos trabalhar, na verdade, agora 3 eixos. A prevenção, vamos continuar com acolhimento e recuperação e vamos também trabalhar a questão da reinserção social. A prevenção, a gente tem que ser objetivo, a orientação do governador. Olha, você tem que atingir... A prevenção é para quê? Para que a pessoa não entre. Então, bom, qual foram os dados que a gente conseguiu levantar durante esse período de 2 meses que a equipe vinha fazendo esse trabalho de transição até eu chegar? De que a gente tem, cerca de 50 mil dependentes químicos no estado, a maior parte são jovens entre 18 e 30 anos do sexo masculino. Se a maioria dos viciados estão dentro desse público de 18 a 30 anos, o potencial usuário ele está na adolescência agora. Então, nós vamos fazer um trabalho de prevenção voltado para os alunos de escola pública em todo o Piauí, nessa faixa de idade de 12 a 17 anos, para que ele saia dessa potencialidade e não entre nesse cenário aqui, nesse dado que eu acabei de repassar para vocês. Então, a gente vai tentar atingir. É certo que a pessoa pode se tornar um dependente químico em qualquer idade, mas um público em potencial é esse de 12 a 17, já que a partir dos 18 é que esse dado cresce, né? Então, a gente, por determinação do governador, a gente vai trabalhar um material um pouco mais impactante, vai contar com a capilaridade da equipe da Secretaria de Educação para levar para o ambiente escolar isso que a Sendefol preparar, mas também a gente vai atuar junto às famílias e para isso precisa do apoio dos municípios. Em que parte? A gente vai procurar aqueles adolescentes que estão no dado da evasão escolar. Esses estão ainda mais propícios, até porque não estão em sala de aula. Então, bom, são esses dados, esse formato que o governador quer que a gente trabalhe essa questão da prevenção. Lógico que a gente vai trabalhar com atividades esportivas, com atividades lúdicas, com atividade cultural, com todo esse tipo de atividade para tentar também minorar esse problema, trabalhar com outras ferramentas que agreguem esse trabalho que vai ser mais específico para os adolescentes. Em relação ao acolhimento e à recuperação,
O que a gente quer é que as nossas comunidades terapêuticas, centro de reabilitação ou clínica, caso hajam, elas trabalhem a parte que vem sendo trabalhada tanto da temática religiosa, a gente não quer impedir essa questão, mas quer também levar a parte científica para agregar no tratamento, né? A gente tem algumas orientações que são passadas pelo Ministério da Saúde, que numa fase de abstenção severa, de abstinência, precisa ter um acompanhamento de um profissional ou da psicologia ou da psiquiatria. Então a gente quer que a gente quer certificar que as comunidades tenham todos esses profissionais também à disposição de quem está fazendo o tratamento, até porque parte do tratamento dessas pessoas ou parte dos acolhidos que estão nas comunidades são financiadas pelo governo do estado. E a gente quer que realmente haja o maior índice possível de recuperação. A gente tem informações de que varia de comunidade o índice de reincidência, mas tem casos que chegam a 90%. Então, ou seja, é como se a gente estivesse meio que enxugando o gelo, né? E na reinserção, o governador também, de forma bem assertiva, ele nos apontou um caminho para trabalhar. Ele disse, olha, a gente precisa trabalhar essa questão da qualificação profissional com a reinserção, com a possibilidade de gerar emprego ou renda, nas cidades mais violentas, nas comunidades mais violentas e com os egressos do sistema prisional. A informação a gente tem que são 7 mil egressos do sistema prisional no estado do Piauí. 1.000 estão de tornozeleira, 6.000 de tornozeleira. Provavelmente esses não procuram um tratamento se forem dependentes químicos. Então a gente tem que trabalhar para trazer eles para perto, mostrando que o Estado pode gerar a ele uma oportunidade. E de repente tem pessoas que estão vivendo nesse mundo de consumo ou de venda de droga, de tráfico, que está por falta de alguma oportunidade de algo que foi provocado lá atrás. Então a gente vai tentar localizar essas pessoas que caso não queiram, né? Porque a gente sabe que tem situações, tem gente que não quer absolutamente, já enveredou, infelizmente, por mais que a mão do Estado entre ou qualquer outra ação, ele não quer sair dali, né? Mas então a gente vai procurar tentar dar oportunidade para essas pessoas, vamos tentar fazer um levantamento, lógico, criando um mapa de dados, né? E fazendo uma coisa com um formato bem mais científico, como o governador quer, para que se apure realmente se as coisas estão acontecendo como deve acontecer. Coordenador, a sua passagem na Câmara, enquanto vereador de Teresina, lhe deu a oportunidade de conhecer amplamente essas questões do dia a dia da cidade. E esse seu cargo é importante. Na sua fala aí, o senhor fala de adolescentes de 12 a 18, que estão ali batendo na porta, querendo entrar na droga. Eles só estão ali porque tem alguém estimulando. Tem alguém estimulando. Tem o traficante por trás dele, ou tem alguém que faz às vezes o traficante. Essa parte vai ser com a CDFOL ou fica com a segurança? Vamos ser nós dois juntos, né? Inclusive, é uma parceria. Exatamente. O governador nos colocou em 2 segmentos, mas o eixo principal da Sendefol, antes a Sendrogas era mais o eixo social, mas ele nos colocou no grupo da segurança, justamente para a gente tentar criar um acompanhamento para informar a segurança e tomar a devida providência. Então nós vamos acompanhar, nós vamos levantar, é como um projeto que eu apresentei, você falou da época que eu era vereador, a gente identificou os 11 pontos, os 11 principais pontos de Teresina de exploração sexual de criança e adolescente para apresentar um projeto para coibir a questão da pedofilia e da exploração sexual infantil. Então, da mesma forma, a gente vai ter que apurar essas informações da onde está vindo essa indução, né? E com essas informações repassa a segurança para tomar a medida que seja necessária, de apreensão, de prisão, da medida que for para impedir que haja agentes ali trazendo crianças e adolescentes para o mundo das drogas. Aí entra a questão da informação, que é a inteligência, né? Exatamente, por isso que a gente vai trabalhar conjunto, né? Um dado que vai ser apurado tanto por pessoas da inteligência da Secretaria de Segurança. Outro ponto, Wesley, que eu quero perguntar a ele, e encerro já, é sobre o morador de rua que é usuário. Olha, isso é uma coisa crônica em Teresina, no país inteiro, né? Nós não temos aqui ainda uma Cracolândia, não temos em Teresina. Temos grupinhos ali, mas como tem em São Paulo, aqui não existe. Isso toma corpo. Como fazer para convencer essas pessoas? Bom, Pedro, em relação aos moradores de rua, na verdade... Morador de rua, usuário. E usuário, né? Na verdade, que a maioria 99% são usuários dos moradores de rua.
Essa fica com a parte social da nossa pasta, então vai ser um trabalho mais associado à SASC. Convencimento. Né? De convencimento. A mão do Estado vai chegar até eles, vamos levar o kit de higiene, a alimentação, que isso nesse campo da drogadição se chama redução de danos. A gente vai levar ações que façam com que ele diminua o consumo ou saia do consumo. Eu tenho exemplos práticos de igrejas católicas ou evangélicas que eles dizem o seguinte: quando a gente vai levar uma sopa para os moradores de rua, a gente recebe depoimento do morador dizendo: enquanto você está me dando aqui essa sopa, eu deixei de usar 4 pedras de crack. Então, já é um trabalho de redução inicialmente, que não é feito para recuperação, é para reduzir. A gente tem exemplos de outros estados que eles trabalham assim com coisas impactantes. Parece ser um estímulo do Estado, mas é uma maneira de você diminuir o custo e evitar outras doenças. Eu vi que tem estado que ele produz um cachimbo para o consumo, né? Da droga para o morador de rua, para que ele não utilize um material que possa gerar outra doença dele. Leva um papel para ele usar a droga, porque ele está naquele vício severo que ele não deixa, mesmo que você tente ali naquele momento, que é para justamente não pegar um papel sujo e não contaminar ele de outra maneira. Então, assim, é um trabalho que vai desde a abordagem, né, a visita, com o que você leva, ao convencimento dele ir para um abrigo, a partir de lá ele se direcionar para um centro de reabilitação ou comunidade terapêutica. E essa parte a gente vai fazer em conjunto com a SASC para tentar ver se esses moradores de rua, e depois de um tratamento, aí já vai para a área da reinserção. Então é todo um processo, não é simples, não é fácil, né? Mas assim, com os profissionais adequados também, fazendo esse acompanhamento, a gente acredita que vai melhorar esses índices, né? Sem esquecer também a gente está falando dessa parte do enfrentamento, que eu respondi inicialmente a pergunta da Saúde, que era a mais visível, que a comunidade mais espera, a população mais espera o resultado, até porque ela tem a ver com a violência. Mas a parte também ficou com a responsabilidade do fomento ao lazer, né, e da Piticabana, né, só para fazer lembrar aqui também que a gente vai ter essa obrigação. E uma coisa é associada à outra, né? O fomento ao lazer, ele também ajuda, são alternativas que se enquadram nessa questão também do trabalho que a gente precisa fazer aqui de prevenção e cuidado. Quando você estimula atividades culturais, atividade lúdica, com a zumba e coisas desse tipo, uma prática esportiva. Então, tudo isso também, o fomento ao lazer, ele ajuda a fazer com que menos pessoas... Eu até publiquei um artigo há 9 anos atrás no saudoso Diário do Povo, falando da importância do esporte. Ele é uma ferramenta, né? E aí são coisas que a pasta também vai trabalhar para tentar, a gente vai fomentar a escolinha de futebol, o projeto de judô, de dança, para tentar ajudar aí as nossas comunidades e as nossas cidades, tanto para o adolescente, para o jovem, o adulto, o senhor, a senhora, não enveredar por esse caminho, né? Boa tarde. Sobre essa possibilidade de atuar com as pessoas, por exemplo, que estão aí no centro das cidades, como Parnaíba, Teresina, Floriano, que estão em drogadição. São Paulo tentou uma medida, às vezes, drástica, que é aquele tratamento compulsório, que é tirar o cara, nem que seja na marra, e levar para o tratamento. Isso está em questão? Aqui ainda não, mas na verdade, quando você compara lá, é porque a situação é bem mais crítica, né? Virou um local que a população não podia mais utilizar, e o número absurdo de gente, ainda a gente não tem em situação de rua, a gente tem muita gente em Teresina, mas às vezes espalhada em alguns pontos diferentes, né? Lá a situação era mais urgente por conta disso. Então, nesse momento, a gente ainda não pensa nessa questão compulsória. A gente vai tentar construir espaços, né, para abrigar essas pessoas e vai trabalhar com esse convencimento. E eles têm família, né? Todos eles têm. Tem família. Então, assim, outra coisa que eu acho que é importante vocês saberem, nesse eixo da reinserção social, que foi o que eu menos falei em relação ao enfrentamento às drogas, o Estado quer oferecer qualificação não só para o acolhido, para o usuário, mas também para a família. Às vezes a filha está lá fazendo tratamento e a gente quer dar um impulso de qualificação para a filha acolhida e para a mãe. Às vezes é a mãe que está lá em tratamento de dependência química e a filha está aqui. E a filha tem a mãe como exemplo. Para não acontecer, a gente vai dar o curso para a mãe e para a filha, para tentar gerar essa oportunidade de que a família realmente, porque essa questão da recuperação, ela passa realmente pela família e às vezes também ela é fruto de um ambiente familiar desestruturado. Por isso que a gente tem que realmente
ir para a família, né? E tem casos que a gente consegue, a família não tem problema. É um membro específico da família que terminou se viciando. Isso gera uma desestrutura familiar que, de repente, a gente convencendo ele a sair dali, ele volta para casa, a família é orientada pelo braço do Estado, pelo Estado em si, para poder saber como lidar. Às vezes a família também não sabe lidar com essa situação. Então, nós estamos montando também uma equipe multidisciplinar, com assistente social, psicóloga, para ajudar também a orientação das famílias de como lidar, entendeu? A gente tem recebido apelo de todo o Estado. Tem muita gente que procura para internar a gente do extremo sul ao norte, realmente a gente tem vivenciado casos. É uma demanda reprimida, o Estado só consegue ajudar por ano no tratamento de 3 mil pessoas aproximadamente, sendo que a gente tem cerca de 50 mil mais dependentes químicos hoje no estado do Piauí. Coordenador, vamos falar um pouco mais sobre esse outro braço, né, da coordenadoria, que é o fomento ao lazer. O senhor até tocou já no ponto sobre a Puticabana. Gostaria de saber como é que vai ser esse processo de reestruturação do parque. Bom, primeiro a gente vai fazer uma reforma agora, mais simples, né? A gente vai ver os pontos mais que precisam de uma atenção mais rápida e a gente, em parceria com a Secretaria de Administração, ela tem um contrato lá de reforma, a gente vai utilizar esse contrato da Secretaria de Administração para fazer uma reforma, mas está em construção um projeto ampliado, que estava no plano de governo do governador Rafael Fanteles, e esse projeto mais amplo, de modernização da Puticabana, a gente vai fazer sendo orientado pela Secretaria de Planejamento. A ideia é de que essa reforma mais ampla, colocando anfiteatro e alguns outros espaços, melhorando os equipamentos lá, a gente conclua e faça essa licitação ainda esse ano, né? Mas aí a gente vai fazer essa reforma mais simples, através da Secretaria de Administração agora, para que a gente já coloque em funcionamento esse calendário de eventos a partir do mês que vem, do mês de abril. E esse calendário a gente vai juntar a Secretaria de Esportes, a Coordenadoria de Juventude e a Secretaria de Cultura para montar um calendário, dividindo lá os espaços. De manhã cedo é a pessoa que faz atividade física, funcional, a zumba, vai ter o horário também da música. Então a gente quer, pensando também no final de semana da família, final de semana do pet, a gente quer realmente que o Parque Puticabana tenha a utilização que se propôs desde da sua criação lá com o governador Alberto Silva. É um cartão postal da cidade de Teresina e é um aparelho muito bacana. Eu estive hoje cedo lá, 7 da manhã, e realmente é um espaço que está tanto quanto subutilizado. Então a gente vai realmente trazer a população para dentro de um espaço que é seu, que dá para fazer a caminhada, dá para fazer andar de bicicleta, dá para fazer tudo, né? Pedalar, dá para a prática do skate hoje, que é um esporte olímpico, né? Tem de tudo. Você tem quadra de voleibol, futebol, basquete, vôlei de areia. Vamos melhorar a situação lá dos quiosques para ter uma questão da alimentação melhor. Então, assim, tem muita coisa lá para fazer. Nesse início vai ser aos poucos, mas a gente já vai estabelecer um calendário de atividade. Vamos melhorar a iluminação, estou vendo a possibilidade de fazer isso em parceria com a Prefeitura de Teresina. E é isso, a gente quer realmente fazer com que lá seja referência do lazer no estado, né? Pô, tinha uma pergunta sobre política, tá? Só Tá posso bom. fazer? Pode. Sério, Pedro? Ele ia escapar, né? Mas a política foi ano passado e só vai ter no ano que vem, Pedro. Ele não gosta de política, não, Pedro. Mas ele responde se quiser, ele não é obrigado, não. Rapaz. Não é Não, obrigado. mas o Pedro perguntando, eu respondo. Ele não é obrigado, não, de forma nenhuma. Não, é porque eu tive na Assembleia, Sim, lá na posse do deputado Ziza, né? sim. E comentou-se em bastidores que teria havido aí uma conversa dos dois, o senhor e ele. O senhor assumiria, ele também e tal. E teria havido aí um acordo, né? Ziza 2 anos, Tiago também 2 anos. Primeiro 2 anos para Ziza, isso é verdade? Não, na verdade é porque a história saiu desencontrada. O governador, ele fez, durante a campanha, 2 compromissos, um com o PT e outro com o MDB. E esse compromisso foi de levar 4 suplentes do PT para a Assembleia e 3 do MDB. Então, na verdade, eu e o Ziza nos enquadrávamos dentro desse compromisso. De sorte que no MDB, a maioria dos deputados não quis ser secretário. Então, ficava uma pendência. E ele, na conversa ainda no ano passado, ele deu aos dois a opção. Olha, ou você, Ziza, vira secretário e o Tiago assume como deputado, ou o Ziza assume como deputado e o Tiago fica secretário, né? E houve uma conversa entre nós dois, porque o Ziza disse, olha, por mim eu posso ser secretário para você ser deputado. Então, foi um gesto muito bacana dele, né? Até aqui de público agradeço. Mas a gente terminou num entendimento, eu com o governador diretamente, preferindo que eu fosse fazer esse trabalho, né, na Sendefol. Então,
foi uma decisão entre eu e o governador que não envolveu mais o Ziza. A conversa entre nós dois foi só para ele dizer, ele já tinha conversado com o governador. E, na verdade, o compromisso do governador com o Ziza eu não sei detalhes, mas até o que eu sei é de que ele vai passar lá todo o período na Assembleia. O compromisso que ele fez comigo é de que, indo para a secretaria, ele me convidaria para assumir em janeiro de 2025. Aí não envolve o Ziza. Ficaria com o Thiago. E como eu estaria secretário nesse primeiro momento, e dos que ele teria compromisso seria o último a assumir, quando eu assumisse lá, a gente faria a indicação do meu substituto na pasta, entendeu? Então, é um compromisso que envolve mais a mim, ele fez lá com o Ziza, mas a nossa conversa aí, o Ziza foi nesse sentido, útil, né? Tu pode ir, tu quer ir e tal, então foi mais... Viu? Coordenador, nosso tempo infelizmente chegou ao fim, mas eu vou passar duas mensagens de pessoas que mandaram um recado aqui para o nosso WhatsApp. Uma, Ronaldo, lá da Pissarreira, perguntando para o senhor, pedindo para o senhor também olhar com mais carinho e sensibilidade para aquelas mães que estão circulando no centro e que são nitidamente usuárias de droga, que andam com as crianças, inclusive, no colo. E uma outra pergunta para o senhor explicar rapidamente, por conta do nosso tempo, é do Júnior, sobre essa questão, possibilidade de disponibilizar o cachimbo higienizado. O senhor citou um exemplo de um outro estado, né? Mas isso vai acontecer aqui no Piauí? Bom, primeiro, a do Ronaldo, a gente já tem lá um programa de receber a mãe nutriz, que a gente chama, né? Inclusive, o valor repassado para as comunidades que fazem o tratamento é maior do que o adulto masculino e feminino. O Estado repassa R$1.000 para o tratamento do adulto masculino e feminino mensal e para a mãe é R$1.300, até por conta dessa situação. A mãe nutriz é aquela que está com a criança de colo, a criança amamentando, então ou criança até uma certa idade, faixa de idade eu não lembro agora exatamente a idade, mas a gente já tem esse trabalho diferenciado. E esse trabalho que a gente vai fazer em conjunto com a SASC é para localizar essas mães também e convencê-las a fazer o tratamento, até por conta da situação também da criança que está ali correndo vários riscos, né? Em relação ao outro, a gente está pensando nessa ideia, justamente por isso que eu citei ela aqui. Cachimbo. De trabalhar com essa questão, é uma redução de dano. É chocante para a população ouvir isso, mas é uma maneira, inclusive, de preservar a vida de um usuário que está, entendeu, num vício severo. Então, a gente pensa realmente em medidas que são medidas paliativas. O nosso objetivo, na verdade, é libertar, é ajudar a livrar ele do vício, mas para ajudar na saúde dele enquanto ele está ali, a gente pensa nessa possibilidade, sim. Os venezuelanos, é com a sua pasta ou com o município? Hã? Os venezuelanos. Não, lá os venezuelanos é com a SASC. Com a SASC. Com a SASC. Sem caspa. E sem caspa. Não, sem caspa do município. Município. A SASC também tem, porque inclusive foi o governo do estado que levou eles para aquele espaço lá da Imatec, que agora vão sair e ser colocados em outros abrigos. Então tá SASC e sem caspa aqui em Teresina. Coordenador, obrigada pelos esclarecimentos, né? Um assunto que é muito difícil, muito complexo, mas a gente entendeu bem e fica o convite para uma outra oportunidade de o senhor estar aqui com a gente. Bom, eu agradeço o espaço que vocês nos deram a Sendefol aqui, a gente poder explicar à população o nosso trabalho. Onde fica a Sendefol? Fica naquele prédio de frente ao Karnak, no Karnak, no primeiro andar. Mas o governador, no domingo, determinou que nós saíssemos de lá, porque faz a triagem de quem vai para a casa da recuperação. E às vezes chega de uma audiência de custódia, ou mesmo de um uso lá. A pessoa chega viciada no meio da sua secretaria, não dá muito certo. Então nós estamos procurando, mas hoje está lá naquele prédio, a gente deve mudar. Viu? Mas agradecer o espaço, né, e dizer realmente que a gente está à disposição. Vai ser um prazer retornar aqui outras vezes, informando resultados positivos. Não quero voltar aqui logo, eu quero voltar se tiver resultado aqui para poder apresentar. Vai na frente, né?